Well, we need to move. The markets are going to want to know who's behind the wheel. We need to control the narrative. Control the narrative. You probably yell that when you come. Oh, control the narrative. Oh, control it. Control the narrative. Oh. A série Succession conta a história de uma família que controla um dos maiores conglomerados de meio de comunicação e entretenimento do mundo, a Wistar. Em um determinado episódio, durante a crise de reputação relacionada a escândalos em um dos cruzeiros operados pela empresa, a Wistar enfrenta investigações públicas e a pressão do mercado financeiro. A diretoria precisa apresentar um relatório financeiro convincente aos investidores do mercado, apesar de uma situação interna muito frágil. A empresa adota diversas estratégias típicas de gerenciamento de impressão no reporte financeiro e na comunicação corporativa, como o uso estratégico de linguagem nos comunicados, com eufemismo e tom positivo, mesmo diante de evidências críticas, e narrativas de confiança e continuidade lideradas por personagens como Kendall e Logan, que tentam reforçar a imagem de estabilidade e liderança, mesmo com números fragilizados. E é disso que trata o nosso artigo, intitulado Impression Management Strategy: The Relationship Between Accounting Narrative Thematic Bias and Financial Graph Distortion, desenvolvido por mim e pelos meus colegas Jeff, G, Cheryl e Viet. Gerenciamento de impressão é o processo pelo qual a administração tenta transmitir aos investidores uma impressão de bom desempenho financeiro, mesmo o desempenho real da empresa não tendo sido tão bom. A literatura sugere que narrativas contábeis e gráficos financeiros são suscetíveis à manipulação da gestão. Mas apesar do viés de narrativas e da distorção de gráficos serem assuntos amplamente discutidos na literatura, nenhuma pesquisa explorou o interrelacionamento entre eles, e essa é uma lacuna que nós pretendemos preencher. Sendo assim, este estudo visa analisar as relações entre o viés da narrativa contábil e a distorção dos gráficos financeiros nos relatórios 10K nos Estados Unidos. O formulário 10K, ou Form 10K em inglês, é um relatório anual exigido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. O 10K fornece um resumo abrangente do desempenho financeiro de uma empresa. Além do 10K, a pesquisa também se baseia na teoria da codificação dupla, proposta por Pavil em 1986. A teoria da codificação dupla de Pavil explica que gráficos incorporados em textos melhoram a compreensão e a recordação de informações transmitidas na narrativa textual, porque os humanos processam informações verbais e pictórias em dois sistemas cognitivos distintos, um subsistema verbal e um subsistema de imagens. Este processamento duplo de informações em subsistemas cognitivos separados permite que a mistura entre informações gráficas e textuais facilitem a criação de um mapa cognitivo que torna as informações mais compreensíveis para o leitor. No contexto do reporte financeiro, gráficos distorcidos e narrativas textuais com viés positivo criam uma impressão positiva do desempenho da empresa, formando um mapa mental com viés positivo na memória de curto prazo dos leitores. Para fazer com que os investidores formem uma impressão positiva e tendenciosa sobre o desempenho da empresa, os gestores precisam utilizar tanto o viés narrativo quanto a distorção gráfica para transmitir uma mensagem unificada. Sendo assim, nós esperamos que gráficos financeiros distorcidos sejam combinados com temáticas narrativas tendenciosas para manipular a percepção dos investidores sobre o desempenho das empresas. E como nós analisamos isso? Bem, primeiramente, nós medimos a distorção do gráfico de desempenho das ações de uma empresa como uma proxy para o nível geral de distorção nos gráficos financeiros do relatório 10K desta empresa. Nós medimos o nível de distorção no gráfico de desempenho das ações a partir de um conjunto de 23 melhores práticas de benchmark normativo estabelecidas pelo regulamento SK e pela literatura. Nesta métrica, a empresa ganha 1 ponto para cada item que ela violar, ou seja, quanto maior o índice de distorção, mais a empresa violou o conjunto de boas práticas esperadas.
E com isso, nós criamos o índice de distorção gráfica, que chamaremos de índice PGDI. O PGDI consiste no somatório das práticas que foram violadas pela empresa. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico com índice PGDI 3, ou seja, uma empresa que violou poucas práticas. Podemos ver que o gráfico é simples, não é chamativo, possui legendas e tabela com as informações apresentadas no gráfico. Estes são alguns itens observados no índice PGDI. Agora, temos um gráfico com PGDI 10, ou seja, que violou 50% das práticas. Observe que ele não tem legenda, não tem tabela e está sem pontos de demarcação, o que dificulta a análise gráfica. Para mensurar o viés das narrativas, nós seguimos a estrutura proposta por Merkel, Davis e Brennan. Essas autoras sugerem que o viés de tom positivo indica a tentativa da administração de adotar um viés temático. Este viés temático significa apresentar uma perspectiva distorcida que destaca notícias positivas enquanto minimiza notícias negativas. Em nosso estudo, nós pressupomos que este viés temático é uma tentativa de ocultar informações, acentuando mensagens positivas e minimizando notícias negativas. E com isso, nós usamos o tom das narrativas como uma proxy para o viés temático. Nós definimos esse tom das narrativas como o grau de tom anormalmente positivo presente na redação de um formulário 10K. Como assim? Bom, primeiramente, nós calculamos a diferença entre palavras positivas e palavras negativas no formulário 10K. Na sequência, dividimos este resultado pelo número total de palavras do formulário. Com isso, nós temos a variável tom das narrativas, ou tom. Na sequência, nós estimamos o modelo de regressão em que o tom das narrativas é a variável dependente, e um conjunto de determinantes do tom narrativo, como por exemplo o retorno das ações, são variáveis independentes. Os resíduos dessa regressão são a nossa métrica de viés temático, que chamaremos de AB bias. Esta métrica captura o viés temático positivo presente nos formulários 10K. Uma vez definidas e mensuradas as nossas proxies de distorção gráfica e viés narrativo, nós desenvolvemos um modelo de equações simultâneas para analisar a possível relação conjunta entre estas duas variáveis. Nesta regressão conjunta, PGDI e AB bias são tanto variáveis dependentes como variáveis independentes umas das outras. Estimamos o sistema de equações simultâneas usando uma abordagem de variáveis instrumentais em dois estágios. No primeiro estágio, estimamos uma regressão de mínimos quadrados ordinários com PGDI e AB bias sendo variáveis dependentes, e um conjunto de variáveis exógenas, como tamanho e lucro, como variáveis independentes. E no segundo estágio, rodamos os modelos de regressão apresentados nos modelos anteriores, utilizando os valores preditos de PGDI e AB bias mensurados no estágio 1. Os resultados indicam que existe uma associação positiva entre AB bias e PGDI, e vice-versa. Ou seja, o nível de distorção gráfica e o nível de viés narrativo dos relatórios são positivamente associados. Tais resultados vão ao encontro da teoria da codificação dupla de Paiville, que diz que a distorção gráfica pode ajudar a reforçar o viés de narrativa e vice-versa. Para reforçar a validade dos nossos resultados, nós verificamos que a análise dos gráficos de performance das ações, o PGDI, é representativa de todos os gráficos do relatório 10K. Para tanto, nós desenvolvemos um índice alternativo denominado VGDI. O VGDI é analisado a partir de gráficos 10K voluntários que representam métricas contábeis da empresa, como gráficos de barras, por exemplo. Esses gráficos podem indicar vendas, lucros, EBITDAs, entre outros. Quanto maior o VGDI, maior a distorção no gráfico voluntário. Conforme esperado, nós observamos que existe uma relação positiva significativa entre o PGDI e o VGDI. Esta correlação significativamente positiva fornece uma garantia de que a distorção no gráfico de desempenho das ações 10K é representativa da distorção em outros gráficos incluídos no 10K. Em suma, o PGDI parece ser uma proxy razoável para a distorção dentro dos gráficos 10K da empresa. Na sequência, nós calculamos a média entre PGDI e VGDI. Com os resultados das médias, nós reestimamos os modelos de regressão e verificamos que os resultados se mantêm. Ou seja, o índice de viés narrativo continua associado com o nível de distorção gráfica e vice-versa.
Uma vez validados os resultados, nós agora vamos averiguar se o gerenciamento de impressão é mais prominente em empresas com fraca governança corporativa e baixo nível de monitoramento externo. Se os resultados forem significativos apenas nos cenários de governança corporativa fraca e monitoramento externo fraco, tais evidências sugerem um gerenciamento de impressão, de acordo com a teoria de codificação dupla de Pavil. Nossa primeira métrica para análise da governança corporativa é o nível de poder do CEO, também denominado CEO Power. A literatura sugere que quando um CEO também assume uma posição de share nos comitês, maior é a chance dele estabelecer estratégias que priorizem os seus interesses em detrimento dos shareholders. Sendo assim, esperamos que firmas com CEOs que também assumem cargos de chair em comitês tendem a realizar mais gerenciamento de impressão. Os resultados confirmam as nossas premissas ao demonstrar que a associação entre AB/AS e PGDI existe somente quando o CEO também assume cargo de chair. Outra variável de governança analisada é se os diretores assumem mais de 3 diretorias nos comitês. Nesse caso, eles estariam ocupados com muitas tarefas e tenderiam a prestar menos atenção e gastar menos energia em supervisionar o reporte financeiro. Confirmando esta premissa, os resultados demonstram que a associação entre AB/AS e PGDI existe somente no cenário em que os diretores são muito ocupados. Também analisamos o nível de expertise financeira dos diretores dos comitês. Isto porque especialistas financeiros tendem a questionar mais as decisões da gestão, reduzindo o gerenciamento de impressão. E, de fato, as associações entre AB/AS e PGDI só existem em caso de baixo nível de expertise financeira dos diretores. Como variáveis de monitoramento externo, nós avaliamos block holders e cobertura de analistas. A premissa é que quanto maior o percentual de block holders, que são detentores de uma grande parcela de ações da empresa, menor a tendência de gerenciamento de impressão. Além disso, a existência de gerenciamento de impressão está associada a um menor nível de cobertura de analistas. Os resultados confirmam nossa predição e permitem inferir que o gerenciamento de impressão acontece em cenários de fraco monitoramento externo. Nossos resultados confirmam que a distorção de gráfico e viés de narrativas estão simultaneamente associados, ou seja, que gestores complementam vieses narrativos com distorção de gráficos, praticando assim o gerenciamento de impressão. Nós observamos também que esta relação entre viés de narrativas e distorção de gráficos é mais proeminente em empresas com fraca governança corporativa e fraco monitoramento externo. Como contribuições, nosso estudo oferece uma métrica abrangente de distorção de gráficos financeiros, a qual pode ser utilizada em estudos futuros. Além disso, os resultados sugerem que reguladores e auditores prestem mais atenção na qualidade do disclosure de informações não financeiras. Por fim, o estudo possui 3 limitações principais, com relação aos gráficos escolhidos, a metodologia de equações simultâneas e a complexidade do gerenciamento de impressões, pois admitimos que pode haver outras vias para o gerenciamento de impressão que não foram abordadas em nossa análise. Bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Em qualquer dúvida ou recomendação, vocês podem entrar em contato com a gente quando vocês quiserem. Nós teremos muito prazer em responder. Até mais e muito obrigada!